Boa tarde, pessoal. Sou o Lucas, muito prazer. Vou falar do nosso trabalho de governança de tecnologia da informação. Tá junto com minha dupla, que é o Thiago Cardoso, e nós vamos falar sobre a Prime Tech Service. Tá? Eu vou iniciar falando sobre o que a Prime Tech faz. Tá? E a Prime Tech Service ela é uma empresa renomada de desenvolvimento de software e ela se destaca por inovação, pelo compromisso com a sustentabilidade de suas soluções e também das suas tecnologias. Nós temos uma missão, então essa missão da Prime Tech é proporcionar soluções tecnológicas inovadoras e sustentáveis, aliando as necessidades dos clientes, promovendo um impacto positivo na organização e na sociedade. Falar agora um pouco também sobre as características da Prime. Então nós temos o primeiro ponto, que ela consiste com um porte médio de 150 colaboradores. A Prime ela combina com agilidade e expertise para atender as demandas completas no mercado da tecnologia. Segundo ponto, a Prime ela possui sua matriz aqui em São Paulo mesmo, e temos filiais no Rio de Janeiro e em Curitiba. Isso permite também o atendimento de forma regional e personalizado para os seus clientes. O último ponto é que os serviços da Prime incluem um desenvolvimento de sistemas sob medida. Então ele faz consultoria em tecnologia de informação, soluções em cloud e segurança, e isso garante também o atendimento integral e qualificado. Vou falar sobre uns pontos, iniciando, na verdade, sobre as atividades-chave e da área de tecnologia. Então, nesse primeiro ponto, eu vou passar para vocês sobre o suporte técnico, que nós falamos de suporte, ele é realizado através do Service Desk. Então, o Service Desk, onde atua e atende nas solicitações com problemas, com eficiência, com rapidez, e nesse atendimento é essencial também para aumentar a satisfação do cliente e garantir a continuidade operacional dentro da empresa. Fala também da infraestrutura. Então, a gestão da infraestrutura abrange em serviços, os servidores em nuvens, redes e backups também. Esses componentes eles garantem a operação ininterruptas e a segurança também das informações, que isso é fundamental para o bom desempenho da organização. Vamos falar também de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento do sistema é personalizado para atender a necessidade eficaz de todos os clientes, a criação e manutenção também sob medida dos suportes e de transformação digital e inovação contínua para entregar o serviço. E por fim, eu vou falar da segurança da informação. Então, a gestão da infraestrutura abrange os servidores, serviços em nuvens, redes e backups também. Esses componentes, eles garantem também a operação, a segurança da informação, e que isso vai garantir também o bom desempenho de toda a segurança, certo? Para dar continuidade, o Thiago vai falar um pouco com vocês, ele vai seguir com mais detalhes também sobre as informações, sobre os pontos, e para concluir também essa parte nossa de gestão sobre o trabalho. Olá pessoal, aqui é o Thiago e eu vou estar apresentando aqui para vocês os objetivos de negócio e objetivos de TI que a gente preparou para a Prime Tech Service. Como o Lucas já apresentou para vocês, ele deu uma visão geral sobre a empresa que a gente escolheu de fato, e eu, a partir de agora, eu vou estar apresentando para vocês a ideia que a gente teve, os planos que a gente desenvolveu para estar ajudando eles da melhor maneira possível na parte da gestão de TI. Tudo bem? Primeiro, eu queria falar com vocês a respeito da satisfação dos clientes, que é algo muito importante atualmente, de fato, para todas as empresas, porque sem clientes, sem lucro. E a Prime Tech, ela sempre busca melhoria no serviço para atender as necessidades dos clientes. Ou seja, eu preciso entender de fato o que meu cliente precisa. Eu preciso dar um feedback, eu preciso do feedback dele para que eu consiga transformar esse feedback em algo para que eu retorne para o nosso cliente.
Exemplo, se não tiver uma boa comunicação, como que eu vou saber de fato o que ele está precisando? Se eu não atender ele, de fato, ele vai continuar com os nossos serviços. Então é algo que é bastante importante, aumentar a satisfação, que faz um diferencial muito grande, que muitas empresas hoje em dia infelizmente não buscam. Né? A gente também tem o objetivo de expandir o mercado em 20% da empresa, né? Como eu falei, sem clientes, sem lucro, então a gente quer aumentar esse nível a quantidade de clientes através de inovação de serviços e inovações, né? Hoje, atualmente no mercado, as inovações elas são extremamente importantes. Inovar não é necessariamente criar algo novo, mas às vezes adaptar, trazer alguma outra solução, alguma melhoria, e isso é extremamente importante e a gente tem esse objetivo aí na Primetech também, tá? Trazer agora alguns outros planos que a gente trouxe também para a empresa. Reduzir em 15% os custos operacionais com a adoção de práticas de eficiência e automação de processos internos, buscando sempre a redução de custos operacionais, permitindo o melhor investimento em inovação. Exatamente. Se eu reduzir os custos operacionais, eu consigo aumentar, consequentemente, a eficiência dos processos. Então, buscar reduzir esses custos é sempre muito importante, porque à medida que o tempo vai passando, se a gente não fizer uma análise de fato a respeito dos nossos custos, do que a gente está gastando, do que a gente pode estar mudando, a gente acaba gastando sempre devido ao costume, ter acostumado, sendo que desperdício de recurso. Muitas das vezes algumas coisas podem ficar obsoletas, pode entrar em desuso, algo às vezes não pode estar funcionando e você ali ainda pagando, né? Então sempre reduzir os custos operacionais, ficar de olho é importante. Prioridade de fortalecer a segurança da informação, implementando políticas robustas e ferramentas eficazes para a proteção de dados, garantindo a integridade e confidencialidade das informações. Hoje em dia, a segurança da informação é muito importante. Então, se você não garante que o seu serviço vai ter uma boa segurança, infelizmente a sua empresa ela não vai ter uma boa reputação. Exemplo, a Primetech ela trabalha com softwares. Imagina se algum desses clientes tem algum de seus dados violados através do software. Exemplo, o banco de dados foi lá, deu algum problema e alguns dados foram vazados. A reputação dessa empresa, infelizmente, ela vai de ralo. Então, priorizar fortalecer a segurança é extremamente importante. Tá? TI não deve apenas suportar, mas impulsionar a estratégia empresarial, atuando como parceira no desenvolvimento e implementação de soluções que atendem às metas organizacionais. Implementação de infraestrutura de TI confiável e redundante, segurança que 99% do tempo os serviços sejam disponíveis. Exatamente. Os serviços eles precisam estar disponíveis praticamente 100% do tempo. Em alguns casos, se esses serviços não estarem disponíveis, é uma perda de lucro, uma perda de clientes muito alta. O que é trazer redundância? Exemplo, ter dois servidores, tá dando apenas um exemplo, ter dois servidores executando o mesmo processo. Exemplo, um servidor caiu, o outro entra em uso. É claro, né? Os dois vão estar em uso, porém, um vai estar exercendo o papel de dois. Claro que ele vai se sobrecarregar, não se sobrecarregar, mas ficar um pouco lento, talvez, só dependendo do sistema. Porém, o importante é que ele não deixe de funcionar. Se alguns clientes pararem de utilizar devido a algum problema no servidor, devido a alguma manutenção, devido a qualquer tipo de coisa, falhas e tudo, garantir que eles mantenham o uso desses serviços é crucial. Perda de tempo é aquela coisa, tempo é dinheiro. Ainda mais em serviços de TI, ao qual os processos são extremamente rápidos e ágeis e dependendo do tipo de serviço que fica fora do ar, são milhões e milhões de reais ali, dólares gastos, que infelizmente não vão ser retornados de maneira nenhuma, né? A gente também tem o objetivo de melhorar a eficiência do suporte técnico, né? Igual eu falei,
é preciso ter esse vínculo, né, entre o cliente e a empresa. O suporte técnico ele faz meio que essa mediação. Se eu não tenho uma boa comunicação com o meu cliente, eu não vou conseguir entender a necessidade dele. Então, melhorar o suporte técnico das empresas, principalmente, né, na Pramitec, que a gente está trabalhando, é extremamente importante, né? A Pramitec também investe em políticas de segurança e informação, que aborda aspectos críticos e tudo. E eu comentei com vocês, se eu não tenho uma boa segurança, a reputação da minha empresa, ela vai de ralo. Então, a Pramitec, ela tem que investir mais em políticas de segurança e informações, sempre estar se adaptando, pesquisando sobre novas políticas de segurança, porque à medida que a segurança vai evoluindo, os hackers também. Então é meio que uma competição. Enquanto os sistemas eles vão evoluindo, os métodos, os meios de invadir esses dados, né, o meio de invadir esses sistemas também vai. Os hackers eles vão evoluindo, né, então é bastante importante estar atento às novas mudanças, né, e sempre estar contratando empresas que consigam garantir, né, essa segurança para a gente. A gente também quer introduzir ferramentas de automação e processos-chave de TI com o objetivo de melhorar a eficiência operacional e reduzir erros humanos, resultando em serviços melhores. Exatamente. É igual aquela parte de manter o serviço 100% do tempo. Em alguns casos, alguns tipos de serviços, eles não conseguem ficar 100% do tempo, não por falta de infraestrutura ou algo do gênero, mas porque são serviços realizados por seres humanos. E muitas das vezes, automatizar alguns processos, né, é bastante importante e tem um aumento de produtividade muito bom. Então, colocar esse processo-chave de TI, introduzir essas ferramentas de automação, faz uma mudança e uma diferenciação muito grande para a empresa. Agora eu vou estar falando também um pouquinho das práticas e controle de gestão de TI que a gente implementou, né, que a gente utilizou as ferramentas, né, na Pramitec. E é o nosso último tópico aqui da nossa apresentação. Gestão de controles e COBIT. Gestão de riscos e controles, é o COBIT. É um framework que a gente estudou bastante sobre, pelo menos eu nesse semestre estudei bastante sobre ele, que é um framework que, de forma geral, ele reduz os riscos e controle de riscos de controles internos e garante que os processos eles sejam alinhados, tá? O COBIT é Control Objectives for Information and Related Technology, é um framework aplicado em várias áreas da governança de TI, tá? Várias áreas da governança de TI, tanto até que ele é bem abrangente, que vai desde o planejamento até o monitoramento dos resultados, tá? Então ele vai desde a fundação, desde a base das ideias de melhoramento da gestão de TI até de fato os resultados. O que eles trouxeram de benefícios, resultados, falhas, percas, enfim. É um framework bastante completo que a gente decidiu estar utilizando aí na Pramitec. O COBIT ele é realmente uma ferramenta que ajudou bastante na Pramitec, tá? E a gestão de incidentes ITIL. ITIL estabelece processos eficazes para a gestão de incidentes, permitindo a rápida resolução de problemas e minimizando o impacto no serviço. Exatamente. O ITIL é um framework também que contém gerenciamento de serviços, tá? Podendo ser adaptado à qualidade, podendo ser adaptado a qualquer tipo de organização. Ele padroniza o processo, alinha com o objetivo de negócio, tem uma melhora contínua, maior eficiência e redução de custos. O ITIL também é outro framework bastante utilizado, que acredito que no semestre ficou bem claro a eficiência dele, tá? A gente também utilizou o controle de ativos e configurações, CMDB, proporciona registros detalhados dos ativos de TI e suas configurações, facilitando a gestão e auditoria. Ferramenta panorama completo, tá? O controle de ativos e configuração realmente ajudou bastante a gente, tá? Juntamente da auditorias regulares de segurança.
que foram fundamentais para identificar vulnerabilidades, né, garantir conformidade com a política de segurança da informação. É ele, de fato, né, essas auditorias regulares de segurança que fazem com que a gente encontre de fato as vulnerabilidades do nosso sistema, que a gente encontre de fato os erros que precisam ser corrigidos, né? A segurança que a gente precisa muitas das vezes estar investindo um pouco mais pesado. Tá? Essas auditorias são extremamente importantes. Monitoramento de desempenho com KPIs e SLAs. Os KPIs e SLAs são instrumentos essenciais para avaliar a eficácia do serviço de TI. Exatamente. São indicadores que mostram pra gente a eficácia dos nossos serviços. Exemplo, se algum funcionário está com uma média baixa de produtividade, o KPI vai indicar pra gente se está com alguma falha, alguma falha não, algum tipo de queda de produtividade, ele vai estar indicando ali pra gente, tá? O monitoramento contínuo assegura que os objetivos de desempenho sejam atingidos, que a resposta a incidentes seja aprimorada regularmente. Exatamente, o monitoramento sempre está monitorando o desempenho, né, para avaliar de fato o que precisa estar mudando, o que precisa estar mantendo, o que precisa estar alterando, né. Estruturação do serviço desk. Estruturação do serviço desk que visa oferecer um atendimento multicanal, eficiente e organizado. Centralização melhora a comunicação com os usuários e otimiza a resolução de problemas, resultando em maior satisfação do cliente. É aquela coisa, como à medida que a empresa vai evoluindo, eu vou criando novos setores, eu vou tendo mais aumento de funcionários, eu vou tendo mais aumentos de grupos, né, que trabalham entre si, né, dentro da empresa. E se eu não tiver uma boa comunicação, eu não tiver um service desk que alinha tudo e que faz com que a comunicação ela seja eficiente, não vai ter organização, a governança de TI nesse sentido vai falhar. Então, ter uma estruturação de um service desk é crucial para uma empresa hoje em dia, ainda mais, né, multinacionais, empresas grandes até que trabalham com setores externos, né, não ficam na mesma sede, né, não ficam no mesmo prédio, enfim. Definição clara de SLAs e OLAs. As definições de SLAs e OLAs claras é crucial para alinhar a expectativa entre TI e as áreas de negócio. Garante que todos os stakeholders compreendam seus papéis e responsabilidades, minimizando mal-entendidos. É claro, tenho que definir de fato a minha tarefa. O que eu entendi com determinada ordem, exemplo. É extremamente importante que eu analise e entenda de fato qual o meu papel, qual a minha responsabilidade. E definir isso não apenas para as pessoas que estão geralmente num patamar um pouco mais alto de governança, mas também pessoas que são funcionários mesmo de fato. Né? Se ele não compreender bem o seu papel, o serviço dele vai ficar muitas vezes lento, parado. Né? Então, definir objetivos claros é importante. Gestão de mudanças de liberação também, gestão eficaz de mudanças de atualização do sistema sejam realizadas de forma controlada sem interrupção, né? Informar que essa atualização ela foi de fato feita, o que foi feito, o que foi alterado, documentar isso, essa gestão é extremamente importante, porque sem essa organização o sistema ele vai evoluindo, só que as pessoas às vezes nem sabem o que mudou, né? No caso, igual do exemplo de um software, se eu mudar, eu fiz alguma atualização, mas não informar o usuário às vezes nem vai saber que aquela atualização ela foi modificada, né? E monitoramento de capacidade e disponibilidade. Exatamente. O monitoramento proativo de capacidade e disponibilidade assegura que a infraestrutura de TI suporte as demandas de negócio, sobre a carga e garante desempenho consistente para os usuários finais. Exatamente, eu sempre tenho que estar monitorando o que os meus usuários estão fazendo, né, de fato, o que os meus usuários estão pensando, o que o meu sistema, né, está me retornando a partir dos nossos indicadores, né, que é igual a gente viu.
Isso são maneiras de monitorar o nosso sistema, monitorar a nossa empresa, para analisar de fato todo o contexto e conseguir estar melhorando, mantendo, né, ou até mantendo né, a nossa gestão, né, o nosso trabalho. Beleza? E acredito que é isso, pessoal. Agradeço pela atenção. Né, professor Anderson Valadares da Cruz, nosso grupo que é composto por 2 pessoas, né, eu e o Lucas. Confesso que foi um projeto bastante complicado, tá, de ser feito. Pra ser sincero, pensei que a gente não ia conseguir porque o prazo estava bem apertado e como eram só nós 2 mesmo. Mas acredito que ficou bem explicado aí o nosso objetivo aí do nosso trabalho na Prime Tech, né? E agradeço desde já, desejo um bom semestre para todos aí e que Deus nos abençoe. Obrigado.